Olá, eu sou a professora de idiomas Bianca Salvetti e hoje, antes de eu apresentar a vocês o título da nossa conversa principal, eu quero falar para vocês sobre os e-mails que eu tenho recebido das pessoas que entram no site, através dos cursos que eu também tenho e do YouTube também. E o que mais hoje me falam? Por que você quer aprender um outro idioma? Então, a maior parte das respostas foi: eu quero aprender outro idioma e por causa do trabalho e do sonho da pessoa. Olha aqui, ó. Aprender outro idioma é um dos principais objetivos ou um dos maiores sonhos de muita gente. Por quê? Por que será? Me deram também 3 respostas. As que mais aconteceram foi, maiores e melhores aqui. Maiores e melhores oportunidades de emprego e estudo, foi o número 1. Independência em viagens. Mas o que seria isso, professor? Independência em viagens? É simples. Você, quando viajar para algum lugar de um outro idioma, que não é o português, você não precisaria estar grudado com alguém que consiga falar esse outro idioma. Você vai ter liberdade de ir a um café, de descer a rua, de visitar um museu, sem que alguém tenha que falar por você ou entender por você. E por fim, também está ligado a esse, olha o terceiro. Imersão na cultura do novo idioma. Mas como, professor, essa imersão? Olha só, músicas, filmes, livros, gastronomia, entre outras coisas, claro. Por que isso é tão importante? Da mesma forma que o anterior. Não precisa você estar numa viagem para isso. Por quê? Música você pode escutar em casa, livro também, você pode ler digital ou físico mesmo. A gastronomia, conhecer a forma, né, o que eles gostam, os ingredientes, como preparam. Isso tudo faz parte da cultura. Mas quando você conhece o idioma em si, isso faz mais sentido. Isso entra no nosso subconsciente e nós somos um pouquinho daquele outro idioma, daquele outro país também. Então, mas também me falaram por que não conseguiram até hoje ir em frente nesse projeto de aprender um outro idioma. A maior parte me falou sobre o inglês, mas teve espanhol, francês, italiano, então qualquer outro idioma. Por que, professor, isso acontece? Olha só. Medo mais ansiedade. Então isso cria um bloqueio que impede um aproveitamento total das aulas. Mas o que seria esse aproveitamento total? Quando o medo chega, e o medo causa ansiedade, então por isso que a gente colocou o medo mais ansiedade. O medo causa essa ansiedade que bloqueia a informação. Então mesmo que seu corpo esteja em algum lugar, assistindo alguma aula, tanto virtual quanto física, sua mente não está mais lá, está viajando. Por quê? Eu não vou conseguir, eu não vou falar, vão me perguntar, eu não vou saber. Então, esse tipo de medo mais ansiedade impede que você vá além ou que mesmo escute o que os outros estão falando, mesmo que seja num livro, porque se alguém fez, é um professor para você naquele momento. O livro é um professor também, certo? Então, mas hoje, por que a gente resolveu marcar essa nossa conversa? Para falar sobre, olha aqui, ó, nossa conversa de hoje, conheça as 3 principais barreiras que te impedem de aprender um idioma e descubra como aniquilá-las. Hoje você vai descobrir quais são essas 3 barreiras e como tirar elas da sua vida. A primeira, que inclusive é a mais extensa, porque ela está permeando todas as outras. É a principal. Número 1, tenho muita vergonha e fico inseguro na hora de falar. Olha as palavras que eu sublinhei: vergonha, inseguro, falar. Então, a vergonha causa insegurança
impede a fala. Então, essa vergonha, como a gente falou um pouco antes, é a vergonha, é o medo de errar, é a ansiedade, é ser julgado, é se julgar. Então, é a principal coisa que impede você de aprender qualquer coisa, não só idiomas, música, matemática, qualquer coisa que você se julgue ou incapaz ou que os outros são melhores do que você. Tem que acabar com essa vergonha já. Então, por quê? Porque normalmente eu estou falando com vocês pensando que todos são de jovens para cima, jovens, adultos, enfim. Porque quando a gente aprende um idioma quando criança, também não foi o meu caso, eu aprendi já adulta, a maioria, né? Um deles, eu sou filha de italiana, então eu tenho de berço um dos idiomas. Mas os outros 3, 4 com português, eu aprendi depois dos 18 anos. Então, quando a gente aprende quando criança, a gente não está realmente aprendendo. A gente está deixando entrar, porque não é racionalizado. A criança não tem um objetivo de aprender aquele idioma. A criança não quer viajar para falar, usar aquele idioma. No máximo a Disney, né? Mesmo assim, não é para falar com Pateta ou com Mickey. Então, ela sabe que é uma obrigação que tem que fazer, que os pais mandam, o que ela acha divertido, porque é lúdico, na maioria das vezes tem esses métodos didáticos. Então, não é uma coisa racional. E nós, os adultos? Quando começamos a aprender um outro idioma, já adultos, olha só, sentimos muita vergonha de novo, hein? Vergonha por termos dificuldades e dúvidas no aprendizado, certo? E isso atrapalha muito, atrapalha demais. Como a gente já vem falando, vergonha atrapalha tudo. Mas achar que não vai ter dificuldades ou que não vai conseguir superá-las e que as dúvidas são ruins é o que atrapalha mais. Porque ter dúvidas é ótimo. Ter dúvidas quer dizer que você está internalizando aquela informação, aquele sistema e que você está raciocinando sobre isso. Por quê? Ter dúvidas é confirmar. E se você não vai atrás da resposta para a dúvida, você apaga aquilo que você aprendeu. Exatamente. Então, sobre dúvidas ainda. Nenhuma dúvida é idiota ou embaraçosa, vergonhosa. E as outras pessoas também têm as suas próprias dificuldades. Então, um não consegue aprender sem escutar música, o outro não consegue aprender sem ter um livro na mão, o outro já não consegue aprender com livro, tem que ser digital. Cada um tem o seu método, a sua forma, a sua dificuldade. Então, achar que alguém, por raio divino, vai ser melhor do que você, não é uma boa opção. Esqueça os outros. Só pense que todo mundo tem a sua dificuldade e que você vai superar a sua. Hoje. Certo? Vamos em frente. Sobre isso, e é um conselho que eu sei que todos os professores dão. Não desperdice essa oportunidade por ter vergonha de perguntar ou errar. Então, essa é a maior dificuldade. Na verdade, não é só a vergonha, é o medo de errar. E errar é aprender. E se a gente tem um momento de treino, de aprendizado, esse é o momento de errar. Mesmo os médicos, né, que têm os seus erros, mas eles treinam bastante antes de irem para a situação real, né? E por isso também tem aquele período de treino, né, nos hospitais, enfim. Tem esse internatozinho de teste para olhar outra pessoa fazer. Isso é a sala de aula, seja virtual, seja real, física, quer dizer, ou um livro. Esse é o momento de errar, porque errar é uma troca. Então, por quê? Trocar, olha aqui,
O momento da conversação é certamente um dos mais importantes no aprendizado de um novo idioma. Então, conversar é trocar, certo? Trocar informações, trocar dúvidas, ou trocar uma dúvida pela certeza, trocar. E esse momento de conversação, professora, quando a gente está assim, longe, é virtual. Tem o chat, tem a parte de comentários que eu respondo, viu? Tem o e-mail, é uma conversa adiada, mas é uma conversa. Ah, mas eu não sei, como é que a senhora vai saber a minha pronúncia? Manda o áudio, eu te digo, não tem problema. Então, não existe desculpa para você não tentar. Tem que errar para conseguir, certo? Eu não falo como eu falo hoje em dia, que aprendi sozinha ou nasci sabendo. Não, errei muito. Muita gente viu. Isso me impediu? Não, ao contrário. Isso era o meu gás para chegar lá. Vamos continuar ainda falando sobre dominar esse novo idioma que vocês querem aprender. Mas olha, você ainda não domina completamente a língua do idioma lá que você está querendo aprender. Mas está viajando ou conversando, olha aí as Olimpíadas do Rio agora, conversando com um nativo e precisa usá-lo, usar o idioma novo. Nada de pânico, hein? Nada de pânico. O objetivo é um só: ser compreendido. Olha só, ser compreendido. E para isso, como é que a gente faz se a gente não domina tudo? Gestos. Seja sempre simpático, simpática. Procure falar pausada, calmamente e usar as poucas palavras ou muitas palavras que você souber. Tente não falar correndo, mesmo em português, porque a outra pessoa vai tentar te entender e você vai ser entendido. Não se preocupe. Isso acontece mais, esse problema de comunicação, em países como o Brasil, que estão acostumados a receber os turistas e não se preparar exatamente para isso. A Europa toda está, vamos falar especificamente sobre a Europa, a Europa e os Estados Unidos, por exemplo, estão há anos recebendo turistas que não falam a língua deles. Então eles estão extremamente preparados para receber vocês. Se você não falar nada do idioma, ainda assim você vai ser ajudado, compreendido, nada de ruim vai te acontecer só por causa disso, ok? Continuando. Minha principal frase sobre isso é: não fique calado por medo de errar. Ao contrário, isso pode ser essencial, não só para o seu aprendizado de idiomas, mas para todo o resto, para a tua comunicação, para uma melhoria de emprego, enfim, não fique calado por medo de errar, ok? Sim, mas há pessoas que sabem alguma coisa sobre um idioma, mas não sabe todas as palavras, não sabe construir até o fim uma frase. Isso vai impedir? Não deveria. Por quê? Não fique preso a uma palavra, duas, que você não souber. Busque alternativas e passe a sua mensagem. O essencial é passar a mensagem. Passe a sua mensagem, certo? Então, eu sei falar sobre o dia, sobre a hora, sobre o mês, sei de onde eu nasci, de onde eu sou, mas não sei dizer o que eu quero fazer, de onde eu venho, enfim, do país, né, que eu tô viajando de onde, para onde. Isso é motivo para você não falar? Não. Ok? Continue e as pessoas também durante a conversa vão te ajudar. Certamente. Elas estão acostumadas a isso. Por quê? Meu principal conselho sobre esse primeiro empecilho para você aprender idiomas é: você precisa entender algo primordial. Olha aqui. Tá vendo? Se você não usar, vai perder. Isso é um ditado em inglês, bastante usado.
Olha ele aqui, eu até escrevi para vocês. Este ditado em inglês é: If you don't use it, you lose it. Então, se você não usar isso, você vai perder isso. É como as coisas de plástico que a gente tem. Uma mangueira, uma caixinha. As coisas se deterioram quando não são usadas. Mesmo quando não são usadas. Então, se você for esperar para pegar toda a língua, todo o idioma, estudar, sei lá, 7, 8 anos para poder usar, você não vai saber mais usar. E ela muda de certa forma, as coisas mudam. O assunto em si muda, né? O noticiário está aí todo dia, acontece alguma coisa, seja ruim ou boa, acontecem coisas todos os dias. Então você vai pegar o assunto do dia, por exemplo, e pesquisar o que está saindo na imprensa internacional. É uma excelente forma de você estudar aquele idioma. Porque quando sai na imprensa internacional, saem todos os idiomas, né? Inglês, italiano, francês, espanhol, todos. E aí você tem como a mesma notícia, você vai ver em vários idiomas, então você vai adquirir aquele vocabulário imediatamente. É a primeira dica de agora. Mas por que as pessoas... Esse é um questionamento que eu recebi também por e-mail. Por que eu estudei 7, 8 anos desculpa, e até hoje não falo? Também pesquisei esse assunto. O problema em muitos cursos de idiomas é que eles não criam oportunidades suficientes para falar em situações reais. O que é uma situação? Desculpa, uma situação real. É uma situação que envolva uma rotina da vida. Por exemplo, criar uma situação onde a turma vá para o cinema. É uma situação real? A maioria das pessoas de uma certa idade vai ao cinema. Então, se você marca a tua turma para ir ao cinema e todo mundo só pode falar naquela situação em inglês, mesmo que seja em gestos e tal, evitar totalmente a língua portuguesa, por exemplo, né? Isso é criar uma situação real. Isso acontece muito pouco. Então, há pouco planejamento. E se você, como a gente viu agora, se você não usa, você esquece. Eu vi esse assunto, eu sei usar toda a gramática. Não adianta. Se você não usar, vai ser só uma lembrança nas caixinhas da sua memória. Então, ainda sobre esse assunto, vamos fechando ainda. Se você não usa as coisas básicas que você aprendeu, nenhuma quantidade de exercício de gramática avançada vai recuperar o que você estudou superficialmente e já esqueceu por falta de uso. Entende? A falta de uso é que enferruja, quebra a tua máquina de falar idioma. Não é, eu não sei falar o R do espanhol ou o biquinho do francês. Não é isso. Ninguém precisa falar perfeitamente para poder começar a falar, né? Basta começar a falar. Não falar contribui, olha só, para o bloqueio psicológico do seu processo como um todo. O processo não é só, eu vou falar, ou eu vou aprender gramática, ou eu vou fazer exercício. O processo é todo junto. Uma coisa influencia a outra. E se você tirar uma, todas as outras vão sentir essa falta. É como um muro que você está construindo. O idioma, quando você aprende ele, você está procurando aprender, você está construindo um muro. E se você não fala, você está tirando vários tijolos, você está deixando de colocar. Então o teu muro vai ser fraco, certo? Vai ter um problema estrutural nele, né? Então, para finalizar esse primeiro, o que eu posso te dizer? Apenas pare de sentir essa vergonha e fale.
ok? Então, tá um pouquinho fraca a internet, de vez em quando pode ficar paradinho, mas a gente vai continuar assim mesmo, certo? Então, segunda dica, segundo bloqueio das pessoas, segunda dificuldade eu chamo de o perfeccionista. O perfeccionista, mas não espere falar como um nativo. Isso não pode ser uma desculpa para você não falar. Você não falar igual a um norte-americano, por exemplo, ainda continuando no nosso inglês, ou não falar como um francês, né, da França, nem do Canadá, da França mesmo, não é um motivo para você não falar. Ah, porque vai aparecer um sotaque, sei lá, do sul, um sotaque nordestino, um sotaque nortista. Não interessa. O que interessa é falar. Se você sabe a pronúncia da palavra, a base, digamos, a que está no dicionário, fale. Fale. É excelente. Por quê? Ainda em sotaque. Olha só. Não há vergonha alguma em ter sotaque estrangeiro. Estrangeiro para o idioma que você está aprendendo. Então, seu sotaque sempre será o seu sotaque. Ainda que com o tempo ele fique muito suave, muito antigo, digamos assim, muito longe, você ainda vai ter sotaque. Porque é o seu registro, é como a voz da gente. Cada um tem a sua. Mesmo que exista o imitador, existem vários, ele tem a sua própria voz. Então, quando ele vai usar, de alguma forma aquela voz dele aparece por trás da que ele está imitando. É como se fôssemos imitadores. A gente tenta chegar lá, no mais próximo do que um nativo fala, mas a nossa voz, aqui a gente nasceu com ela, está lá atrás. Dá para ouvir um pouquinho. Não se preocupe, isso é ótimo. Então, foi como eu passei para vocês, ó. Seu registro, que é a voz, a gente chama de registro em letras, em linguística. Modo de falar é que te dará o charme de usar bem o idioma. Desencane, certo? Ó, desencane. Exatamente isso que eu falei para vocês. Falar um outro idioma é bom para o emprego, é bom para os estudos, é bom para os seus planos futuros, e isso só acontece quando você realiza que o jeito que você fala é que é o charme da coisa. O jeito que você fala, que você vai falar cada vez melhor, cada vez mais desenvolto, sem as travas, sem pensar tanto, ou sem pensar em português para depois traduzir para outro idioma, isso vai ficando rápido. Você já não usa essa ponte com o passar dos anos, claro. E aí foram bem uns 20 anos nisso. Sem contar o italiano, claro. Então, isso é o desencanar. Usar, apenas usar. E aí agora a gente já pula para o terceiro. Por quê? Eles estão juntinhos. O segundo empecilho, que é o perfeccionismo, e o terceiro, que é não ter contato com o idioma fora da aula. Se você estuda numa escola regular de idiomas, e normalmente estuda cerca de 2h30, 3 horas por semana, né? Entre 2 encontros. Se for uma aula particular, pode ser 3 encontros semanais. Não é o suficiente para você internalizar e adquirir, com propriedade de usar, um idioma. Não adianta você ir só para a sala de aula, mesmo que ela seja virtual. Você tem que vivenciar esse idioma. Olha só como eu preparei para vocês. Enquanto 2h30 a 3 horas é um bom período de tempo para aulas, para ter aulas e aprender com um professor, ou seja, tete a tete, né, dessa forma também,
dominar o idioma exige um contato muito mais íntimo e intenso. Como é isso? Você tem que se preparar para adquirir o idioma no seu dia a dia. Mas, professora, tem que ser no dia a dia. Tem que ser no dia a dia. Se possível, treino diário. No dia a dia quer dizer uma coisa cotidiana, que acontece sempre, mas treino diário é diário mesmo. Como? Você pode separar um horário do seu dia para treinar ouvindo uma conversação de podcast, né, na internet, uma transmissão de um programa que você conheça, uma série no idioma que você acompanha, você quer aprender. Enfim, tem várias formas, a gente ainda vai ver algumas daqui a pouco. Então, reforçando essa parte. Se quiser aprender um novo idioma, prepare-se para torná-lo parte do seu dia a dia, certo? Você tem que adquirir ele como o hábito de beber água. Tem que ser todo dia, tem que ser forçado até a pessoa realmente gostar, porque a maioria das pessoas não tem esse hábito de beber água o tempo todo. E deveria, né? Então, aqui tem umas formas de se fazer isso. Deixa eu botar mais pertinho aqui para vocês. Aqui tá bom. Ó, escutar música, busque as letras na internet. Ver vídeos com legendas. Assistir filmes, também com legendas. Ler livros e etc. Então, essas são algumas formas que você pode usar para internalizar a rotina. Por quê? Você pode muito bem escutar música todo dia. E se você fizer isso, aliada às letras da música, e como eu vou tem até uns exemplos sobre isso, sobre a música mais na frente, mas vamos ver vídeos, por exemplo. Eu vou arrumar a sala e vou botar um vídeo, e esse vídeo ou vai ter o som na língua que eu quero estudar, ou vai ter a legenda. Você pode ir trocando essa parte para treinar, ou só ouvir né, a leitura da escrita, do idioma que você quer aprender. Então, enquanto você arruma a sala, estou fazendo também essa aquisição. Mas eu não estou prestando toda a atenção, mas está prestando, está entrando. Porque se você fizer isso todo dia, isso entra. É uma informação que vai entrar de graça, certo? Olha só. Vamos lá. Você não precisa cruzar o oceano para ter contato com outro idioma. Há pessoas que falam inglês, por exemplo, em qualquer lugar, na internet, na rua, nos grupos de estudos, no shopping. Você, com certeza, andando pelo shopping, você escuta pessoas falando em outros idiomas. Eu citei o inglês porque o inglês é o mais comum das pessoas quererem aprender. Não é nem que só falem isso. Eu escutei várias pessoas falando em francês, em italiano, em espanhol, então nem se fala. Agora é uma febre, uma invasão. E uma invasão boa, lógico. Uma invasão ruim. Então, basta você estar atento. Se você quer aprender, não precisa viajar para isso. É bom? É bom. Viajar é ótimo. Não é empecilho não saber o idioma, você já sabe. É até uma forma de treinar o cérebro antes de ter essa imersão tão intensa que é estar em outro país, em outro idioma. Então, mas eu preparei outra coisa para vocês. Chama-se bônus. Então, além das três empecilhos, eu quero falar sobre outra forma de se impedir de aprender idioma. Vamos lá. Vamos falar sobre esta autossabotagem extra, que se chama não sou bom com idiomas. Isso não existe. Desculpas e atitudes a se evitar. Certo? Não vou falar muitas, vou falar algumas das principais. Então, essa é uma das principais de todas,
que eu já vi essa sempre chega. Ah, mas eu não sou bom com idiomas, eu sou péssimo, eu não sei falar, eu não decoro. Se você não vivencia, não adianta. É isso que vai acontecer, certo? Mas não existe não ser bom. Claro que tem pessoas que têm maior facilidade do que outras. Isso em todas as áreas. Tem gente que tem facilidade com gastronomia, tem gente que tem facilidade com matemática, tem gente que é ótimo em história, sabe contar de um jeito maravilhoso que você fica olhando, meu Deus, eu nunca contaria uma história desse jeito. Enfim, em todas as áreas, as pessoas com maior facilidade do que outras. Isso é empecilho? Não. Vou fazer igual? Provavelmente não. Mas é o suficiente para você. Não é uma forma de se dar essa desculpa para não fazer, tá? Então, o que você tem que aceitar? Isso mesmo, você tem que aceitar que algumas pessoas, com ou sem facilidade, só têm mais vontade e dedicação em aprender do que outras. Então, se alguém se dedica a qualquer assunto que seja, essa pessoa vai saber, lógico que vai conseguir. Dificilmente ela não conseguiria algum empecilho extra, um acidente, qualquer outra coisa, um problema cognitivo, não impede, apenas atrasa, certo? Então, o que você tem que aceitar mesmo? Que algumas pessoas, com ou sem facilidade, quando colocam isso como meta, atingem o objetivo. Então, qual seria o melhor presente para você se dar? O melhor presente que você pode se dar, olha só, para aprender idioma, ou um idioma, é manter a sua vontade sempre em grandes altitudes. Eu escolhi essas palavras, falar em altitude, né, que é mais para montanhistas, pessoas que pilotam avião, porque quando a gente viu o nosso primeiro cartaz, eu vou até mostrar para vocês de novo. Ó. Aprender outro idioma é um dos principais objetivos ou um dos maiores sonhos de muita gente. Então, quando a gente está falando de objetivo ou sonho, que é mais acima, é algo grande, grandioso, mesmo que para outros não seja. Então, quando a gente fala em mexer em sonhos, é algo de altitude, grande, muito bom. E você tem que fazer tudo para atingir o seu sonho, seja ele qual for, certo? Então, estatísticas e biografias, isso eu quero que vocês nunca esqueçam, por favor. Estatísticas e biografias mostram que a maioria das pessoas não nativas que já atingiram a fluência em outro idioma não tinham e não têm facilidade. Normalmente essas pessoas não conviviam com ninguém do idioma, não tinham ninguém na família estrangeiro, não tinham livros, certo? Métodos fáceis de se estudar. Então essas pessoas foram atrás. Você, que tem a facilidade da internet, vai conseguir muito mais fácil do que essas pessoas. Então é algo incentivador. Você tem a ferramenta, só basta usar, certo? Porque muitos adultos, voltando a falar sobre adultos, muitos adultos se martirizam por não terem aprendido um idioma estrangeiro enquanto eram crianças ou ao menos muito jovens. Então essas pessoas têm que esquecer esse porém de não terem feito isso antes. Ah, mas eu devia ter feito isso antes, eu não sei, agora eu não tenho uma mente jovem para absorver isso com maior rapidez, mas você tem a mente crítica para aprender isso agora. Você está indo atrás. Isso é muito mais do que qualquer criança
que está sendo obrigada a aprender, vai conseguir absorver. Você vai absorver, se não 100%, muito próximo a isso. Vantagens de ser um aprendiz, adulto. O que acontece? Nós nos conhecemos e sabemos como aprendemos melhor, certamente. Sabemos o que queremos, temos um objetivo, né? E sabemos o sucesso que queremos atingir. Então, além de saber o que se quer na vida, se sabe o que se quer atingir com o idioma. Qual é o ponto? Até que ponto eu quero ir? Não, eu não quero ir até o avançado. Eu quero só saber o suficiente para viajar por aí. É um ponto, certo? E isso nenhuma criança sabe. Então, se você se comunica bem, qual é o problema em ter sotaque? Isso acontece inclusive em português, né? As pessoas se autocriticam por terem um sotaque de certa região ou de outra, ou realmente até é um problema, eu vi na internet, né? A internet é muito boa nisso, de espalhar esse tipo de crítica com relação à região ou outra que fala com mais R, com mais S, diferentes formas de se falar o português dentro do nosso país, continente, que é o Brasil. Isso acontece também nos idiomas estrangeiros. Não que eles exatamente se critiquem, mas nós, quando tentamos aprender um outro idioma como segunda língua estrangeira, nós visamos um modelo, certo? Então, quando alguém quer aprender o francês do Canadá ao invés de francês da França, tem um modelo em mente. Quando a pessoa quer aprender o inglês do Reino Unido ao invés do inglês dos Estados Unidos, também tem um modelo em mente. Então, se a pessoa conseguir atingir o seu objetivo, ótimo. Se não conseguir porque tem o seu próprio sotaque envolvendo esse outro idioma, isso não deve ser um problema. Se você conseguir passar a sua mensagem, sem problemas, certo? Vamos lá. A aprendizagem de um idioma não é um chip instalado no seu cérebro, mas uma vivência íntima que deve ser diária. Sim, diária. Então, como a gente estava falando antes, a vivência do idioma, se você não colocar dentro da sua rotina, não vai acontecer uma naturalização da utilização daquele idioma. Então, o que essas pessoas que não estão conseguindo aprender deveriam fazer? Pessoas que não estão conseguindo aprender deveriam parar para se perguntar. Olha as perguntas. Por que eu não estou aprendendo? Primeira. Segunda. Por que eu quero aprender outro idioma? Terceira. O que você faz bem e como pode adicionar isso, né? Aplicar isso a esse outro idioma? E por fim, como você pode cultivar um prazer para aprender outro idioma? Vamos falar delas. Por que eu não estou aprendendo? Normalmente é porque você não está se dedicando nem 5 minutos por dia ou por semana a essa nova tarefa que você se propôs. Então, aprender um idioma tem que ser bom, tem que ser prazeroso, mas também é um compromisso de você com você mesmo. Segundo, por que eu quero aprender outro idioma? Aí só você pode responder. Mas normalmente é para atingir um melhor emprego, estudo, ou para viajar, enfim, tem sempre alguma razão. Eu acho bonito, certo? Vai aplicar? Pensa aí direitinho no que você vai aplicar, mesmo achando apenas bonito. Terceiro, o que você faz bem e como pode aplicar isso a esse outro idioma? Eu faço bem bolos, eu faço doces muito bem. Então o que você tem que fazer?
Procura essas receitas que você já sabe de cor em outros idiomas. Vai ser muito fácil para você absorver ingrediente, modo de preparo. Só vai ter uma dificuldade ou outra com relação à gastronomia na troca de na tabela de transferência, né? Alguns usam um tipo de medida e aqui a gente usa outra. Mas isso é bobagem. O Google resolve, viu? Não tem problema nenhum. Tem a tabela de transição lá. E a quarta, como você pode cultivar um prazer para aprender outro idioma? Digamos que você não sabe do que gosta exatamente, mas teria o prazer de lidar com plantas. Então, você pode começar a jardinagem e buscar tudo sobre a planta que você mais gosta no idioma que você quer aprender. Então, além de você ficar bom num hobby, num outro prazer, você vai aprender o idioma no estilo Paulo Freire, certo? Agora vem um pouquinho de puxão de orelha, que eu preciso fazer isso, já que a gente já está chegando ao fim da nossa conversa. Então, não crie desculpas. Não crie desculpas. Tome responsabilidade e aceite as respostas a essas perguntas que a gente fez agora. Aceite as respostas. Pense em uma coisa que você absolutamente ama fazer. Imagine como seria ter a mesma paixão por esse outro idioma. Então, como eu disse agora, pode ser gastronomia, jardinagem. É bom que seja um hobby, uma coisa que você ama fazer e não precisa sobreviver disso. Nesse primeiro estágio. Depois pode ser com relação ao seu trabalho, porque isso vai melhorar e ampliar suas chances de emprego, trabalho, enfim. Vai ser bom para você. Mas no primeiro momento que seja uma coisa apenas de prazer, tá? Nossa pergunta-chave de hoje. Como você poderia curtir cada passo e ao mesmo tempo ter certeza de que está no caminho certo para realmente falar outro idioma? Como você poderia curtir cada passo e ao mesmo tempo ter certeza de que está no caminho certo para realmente falar outro idioma? Não sabe a resposta? Eu te digo. Eu preparei a resposta. Fácil. Esqueça a parte difícil. Ache algo que gosta no idioma e na sua rotina e una as duas partes. Una as duas partes. Exemplo. Quer um exemplo? Se você gosta de correr, pode ser na esteira, e ama escutar música, faça desse momento um espaço na sua agenda para aprender esse idioma. Enfim, existem várias outras formas de se fazer esse link tão útil e ao mesmo tempo mágico, né? Por fim, mais na frente, mágico e duradouro, porque uma coisa que você aprende por prazer, com prazer, é duradoura. É uma coisa que vai te acompanhar por muitos, muitos anos. Vai fixar fácil. Então, hoje a gente está encerrando aqui essa nossa conversa sobre as dificuldades, os 3 empecilhos, né, 3 barreiras que te impediam de aprender um idioma, que agora você pode dizer que já sabe como aniquilá-las. Mas eu gostaria de saber o que você achou dessa nossa conversa. Eu queria que você comentasse aqui embaixo no chat ou enviasse um e-mail. Enfim, eu queria também te convidar para você assinar a minha newsletter. E assim, toda vez que eu lançar um novo artigo ou tiver uma nova conversa agendada, um novo hangout, você vai ser avisado diretamente no seu e-mail, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, que seja bem breve, tá? Até mais!